Graças a Deus, irmãos, eu estou de férias alegre, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, Aleluia! o Senhor é grandioso. Nós estamos, aleluia, irmãos, servindo a Deus com entusiasmo, aleluia, com muito entusiasmo, com muito amor, com muita dedicação. A gente vamos, aleluia, chegando, irmãos, aleluia, cada vez mais, irmãos, a plenitude da vontade de Deus, tá certo? Amém? É bem importante, irmão, a gente salientar isso, que na verdade, irmão, a gente temos que crescer, nem que seja 1% por dia, ou nem que seja 1% por mês, mas que a gente venha crescer. Amém, igreja? Não retroceder. A Bíblia diz que a alma do Senhor não é com aqueles que retrocedem, tá certo? Mas que aqueles que avançam para a conservação da alma. Portanto, aumente nem que seja 1%, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso diácono estava falando para a gente fazer uma retrospectiva daquilo que a gente aprendeu o mês, o ano todo, irmãos. É até impossível a gente frisar, né? Mas falar tudo é até impossível para nós de uma forma tudo. Mas se os pontos que for falado e você observar, se você teve um acréscimo, se você teve uma melhora, já é de grande importância, tá certo? Nota-se que você deu atenção àquilo, você quis e você desprezou as coisas de menos valor, porque você deu valor àquilo que foi falado. Glória a Deus. Essa noite, irmãos, a gente vamos, 9 horas ali, a gente vamos falar, irmãos, algo de suma importância. Não tem como de jeito nenhum, irmãos, a gente falar isso daqui, tudo hoje. Se brincar, não tem como a gente falar isso até o ano terminar, porque é algo que é pertinente a todas as escrituras, toda a escritura está falando a respeito disso. Nós vamos, irmãos, trazer primeiro, irmãos, alguma base dessa noite, para que a gente possa sair daqui edificado, tá certo? Amém, amém. Atividades espirituais é o tema, tá certo? Como é que é o tema, irmão? Atividades espirituais. A gente vamos perceber hoje. O Senhor pode vir para cá, irmão. Porque o Senhor fica aí, é até bom, porque você fica longe do barulho das crianças. Vem para frente, irmãos. Amém? Aí você fica até distante do barulho das crianças. Você senta lá atrás, fica mais perto do barulho das crianças. E você fica mais para frente, fica mais distante, fica melhor você absorver as coisas. Sempre mais à frente, porque é melhor. Tá certo? Mais perto do altar, mais perto de Deus. Diga graças a Deus. Atividades espirituais. Eu queria a sua máxima atenção. Amém ou amém? Amém. Vem para cá, irmão aí. É o quê? O amigão aqui é porque não troca. Troca, bota o menino para trás e vem para frente. Não, a Ana Paula está lá trabalhando, não? Você não é clara aí, não fica de novo. Hã? Ela está estudando. Quem? Ela está estudando? E a música aí, quando ela é? Helena. Amém? Portanto, diga graças a Deus. Preste bem atenção, olha bem para cá. Atividades espirituais. Irmãos, a gente vai começar a ver um texto aqui, no livro de Lucas. Se é para falar de atividade espiritual, a gente vamos ver aqui que
não tem ninguém melhor para falar disso aqui de quem desde o início participou disso aqui. Tá certo? Amém? E no sentido, uma atividade demoníaca, irmãos, não tem ninguém melhor de falar de quem vai falar agora. O livro de Lucas, capítulo 10. Livro de Lucas, capítulo 10. Versículo, a gente vai começar pelo 17, certo? Se não acharam já? Amém. Então respondeu os 70, possuído de alegria, ou de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo seu nome. Mas ele me disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Não vos obstante, alegrai-vos, não por os espíritos se submeterem, sim, mas sim pelos vossos nomes que estão arrolados ou escritos nos céus. Amém, igreja? Amém. Portanto, irmão, olha para cá e preste atenção. Nós sabemos que isso aqui está falando quando Jesus enviou os 70, tá certo? Aqueles 70 para ir adiante dele, interessante foi isso, adiante dele, para onde Jesus depois ia pregar. Se você for ler o texto, a Bíblia vai dizer isso, que Jesus enviou justamente para as cidades, para as aldeias, depois Jesus ia passar por lá, tá certo? Se os discípulos passaram por lá, curando, expulsando demônio, e agora eles vêm com Jesus, tá certo? O que não deve ter acontecido ali, né? O povo disse: se o discípulo dele fez isso, imagine ele, tá certo? Portanto, Jesus enviou os 70 e eles agora retornam para dar, irmãos, o relatório. Eles vão dar um relatório agora e vem com muita alegria falar para Jesus, e eles dizem: Mestre, até os espíritos do mundo se submetem a nós em teu nome. Amém? Olha para cá. Aí o que é que Jesus fala? Jesus diz: eu vi, não que ninguém me disse, não que ninguém me falou, tá certo? Em segunda mão, não, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Amém? Aí ele diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga graças a Deus. Mas o que eu quero frisar aqui, meu irmão, é justamente isso. É que quem falou aqui tem propriedade. Jesus estava lá no céu no dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus e disse que subirei ao céu. Logo, irmão, ele subiu, tá certo? E no entanto a Bíblia diz que ele foi expulso de lá, tá certo? E aqui Jesus Cristo disse: eu vi, eu estava presente quando Satanás foi lançado lá de cima daqui para a terra, tá certo? Mostra-se o que? A autoridade que Jesus tem. Mas o que eu quero frisar aqui é, na verdade mesmo, que Jesus, o conhecimento que Jesus tem a respeito
dessa atividade espiritual e demoníaca. Amém? Quer dizer, quem está falando aqui está falando porque tem o quê? Propriedade. Tá certo? Amém, 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 amém. Amém, amém. Tá certo? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé. Fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé agora. Todo mundo de pé, por favor. Todo mundo de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração agora, eu não vou fazer uma oração, por quê? Vou fazer uma oração, presta atenção. Você não vai orar, deixa que eu oro. Não ore não, deixa que eu oro. Porque o assunto, olha para cá, presta atenção. Porque o assunto que nós estamos falando agora, irmãos, é um assunto muito assim, importante, mas é de uma abrangência espiritual. Logo, irmão, a gente não vamos mexer aqui, meu irmão, com nada a não ser espiritual. Logo, eu já estou vendo logo, irmãos, a atenção dos irmãos que já estão querendo ser roubados. E o espírito maligno, irmão, não quer que você saiba do que vai ser tratado aqui. Olha para cá, ou seja, de entendimento. Amém? Quer deixar você desapercebido, sonolento, entendeu? E várias outras coisas para que você não absorva. Porque ele é besta. Porque ele sabe que se você absorvendo, vai dar errado para ele. Amém ou amém? Logo, meu irmão, tem que ter uma preparação. Tá certo? Feche os teus olhos, não ore. Concorde, amém, mas não ore. Pai, a tua palavra nos falou nessa noite que o Senhor nos deu autoridade para pisar, ou seja, para trazer, meu Pai, eles para baixo de nós. Ele não pode estar acima, as artimanhas dele não pode estar acima de nós. Ele tem que estar abaixo e muito abaixo, e humilhado. Deve falar para portanto, Senhor, eles estão agora, Senhor, abaixo. Não pode se levantar, estão abaixo, porque o Senhor foi quem nos deu essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E eu não aceito, Pai, danos, porque a tua palavra diz que não sofreria dano algum, e nós não podemos ser danificados. Entende bem que eu passo que está lá fora de Telebadaçou, o Rabaturi de Calabaraçou, e Manaçou, Jacaricala da Errai, o Telebadaçou, ela sede de Barabacai, que eu sou de Teleraio, a Lebedara Turi de Comandaramassa. O entendimento dos teus filhos não pode ser danificado nessa noite pelas astúcias desses demônios desencarnados. Que fica, meu Pai, peneirando no nosso meio, tirando a atenção e querendo roubar a tua semente através do entendimento que os teus filhos possam não receber. Mas eu repreendo agora, expulso em nome de Jesus Cristo, que o ar fique totalmente espiritual ao nosso favor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Todo esse tempo, fica atento. Fica atento agora. Em nome de Jesus. Fica atento, tá certo? Fica atento. Portanto, ele disse o quê? Olha pra cá. Ele disse o quê? Aleluia. Eu vi Satanás cair do céu. Tá certo? Para os discípulos. Discípulos, naquele momento, eu creio que os discípulos tiveram em mãos um suco assim. Meu amigo. Ele estava lá, na eternidade. Tá certo, irmão? Jesus não lutou com Satanás. Deus não lutou com Satanás. Tá certo, irmão? Amém, Jesus? Amém. Deus mandou um arcanjo resolver essa parada. Certo? O arcanjo foi quem foi lá e resolveu a parada, meu irmão, e expulsou ele lá. E a Bíblia diz que ele caiu, e caiu aonde, irmão? Aqui na terra. Tá certo? E a ciência mostra, irmãos, que houve um grande cataclisma aqui da terra, que houve, meu irmão, uma destruição aqui.
Pelo menos, irmão, a ciência mostra pelo menos 5 catástrofes, 5 destruições que houve aqui, umas de grandes proporções, umas até 75%, e outras até com 90%, outras com 50%. Essas 5 destruições que houve aqui na Terra, as milhões de anos passados, tá certo? A ciência estudando, eles viram que houve destruições aqui em massa. Você sabe que até, irmãos, os dinossauros foram extintos por causa de destruição que aconteceu na Terra por causa de ciência, tá certo? E como houve isso aqui, a Bíblia não vai dar respaldo, a gente não vamos entrar logo no mérito aqui, mas a Bíblia vai dar respaldo, porque a Bíblia diz que Deus não fez a Terra, irmão, inabitável. Deus não fez a Terra vazia, tá certo? Gênesis 1 e Gênesis 2, ali há um espaço muito grande de milênios, tá certo? Onde Deus começa a criar, na verdade, ou recriar, porque na verdade mesmo a terra que estava sem forma e vazia. A terra é o quê? Sem forma e vazia. E Isaías diz que Deus não criou nada, a terra vazia. Não, ele criou a terra, não criou vazia, tá certo? A terra, irmão, que é um explicamento mineral, Deus criou e Deus não criou, ela era sem forma vazia. Isso foi a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer caiu aqui como um raio, com as suas milícias de demônio, teve esse cataclismo, e a gente acredita que teve o que aqui, meu irmão? Vários vários sentidos na natureza que houve isso aí. Tsunami, pode ter cratera. A terra não era desse jeito não, né, irmão? Assim, aí muita coisa, o efeito estufa. Entrou, meu irmão, o cosmos entrou, na verdade mesmo, em uma coisa que totalmente começou a dissolver em vários sentidos, tá certo, irmão? Porque quem caiu aqui na terra, irmão, não só foi Satanás, tá certo? Foi milhares de anjos que caiu com ele, tá certo, irmão? Tá certo? Diga bem, presta atenção. E tem uma coisa, irmão, nem todos os demônios caíram aqui não. Nem todos os demônios caíram aqui não. Teve uns demônios que foi diretamente para o abismo. E até hoje eles estão lá. Para você ver como foi demônio. Não foi só 1.000, 2.000, 3.000, não. Existem mais demônios aqui na terra do que gente. Tá certo? Muito mais. Tá certo? E teve demônios que foi diretamente para o abismo. Daqui a pouco a gente vai, foi diretamente, não caiu aqui na terra, não. É muito terrível isso aí. Para você ver a proporção do que aconteceu aqui na terra. Foi uma coisa muito terrível. Não foi uma coisa, não. Uma coisa muito terrível. Que causou o quê? A destruição da terra. E o que foi que aconteceu? Os seres que habitavam aqui na terra foram extintos, foram mortos. Os seres que estavam na água, porque quando ele caiu, a água entrou do mesmo forma, meu irmão. Tá certo, irmão? Contaminou os rios, contaminou as águas, contaminou tudo, mantelou a terra. Tá certo? Foi por isso que Deus criou os animais que sobre a terra, no céu e na água. Deus criou tudo de novo, porque todos, irmãos, isso foi tudo contaminado. Tudo contaminado. E morreu, na verdade, irmão, toda a existência aqui da terra. Aí Deus foi recriar tudo de novo. Tá certo? E isso é bíblico, viu? Tá certo? Se a gente for falar, não faz da minha verdade. Quantas horas já é? Olha quantos minutos já passou. Já passou o quê? 18 minutos já. E a gente só veio conversando. Tá certo? Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu queria que você prestasse atenção e abrisse aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 31. Quero que você leia isso aqui comigo, porque é algo de suma importância. Capítulo 12, versículo 31. Quem achou pode ler. Chegou a vez de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
Leia outra tradução para pegar melhor ainda, vai. A hora do julgamento do mundo chegou. É a hora que o príncipe deste mundo será expulso. Olha para cá, preste bem atenção. Ele disse aqui: chegou a hora desse mundo ser o quê? Julgado. Olhe para você aprender. A cruz é um julgamento para o mundo. Preste bem atenção. A cruz foi um julgamento para o mundo. Tá certo? O sacrifício de Cristo trouxe isso. Por isso que ele disse: eu não vim para julgar. Tá certo? Mas o seu sacrifício trouxe o juízo. Está entendendo? O seu sacrifício trouxe o juízo. Por isso que todos aqueles que entram pelo sacrifício de Cristo, ele é livre de quê? Do juízo que foi estabelecido. Porque até então, se o homem não entrar, preste atenção, se o homem não entrar, ele está debaixo do juízo. Tá certo? Quando a gente entra, a gente recebe esse grande livramento. Ao que ele disse, é a hora desse mundo ser julgado. E o Deus desse século vai ser o quê? Ou o príncipe, fica na mesma coisa. Está na mesma coisa. O príncipe desse vai ser o quê, irmãos? Vai sair fora, vai ser expulso. Tá certo? Caiu na terra e ia ser expulso. Como? Através do sacrifício de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou e ele teve que bater e retirar. Amém? Amém ou amém? Amém. Muito bem, agora vai para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos adiantando aí, bem rápido. Depois pega Efésios, capítulo 2. Uma vez mais, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecem à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha para cá. Vamos botar o nosso raciocínio para funcionar. Olha bem para cá. Não responda, por favor, não responda. Crânio para funcionar. Você percebeu alguma coisa aqui? Não é para falar, não é para dizer. Olha bem para cá e preste atenção. QI para funcionar. Você prestou alguma atenção aqui? Alguma coisa que aconteceu? Você prestou atenção? Não tirou sua vida? Não. Presta atenção, olha pra cá. Vou liberar você uma agora. Irmão, você prestou atenção a alguma coisa aqui que está meio. Parece que não está batendo? Valeu aqui, né? Parece que não está batendo. Você prestou atenção? O quê? Alguém pode falar? Deus desse mundo pecaminoso. Alguém prestou atenção? Fique aí onde você der. Vou voltar lá para a gente lá. João capítulo 2, 12, 31. Não pula não. 12, 31. Leia bem. 12, 31. 12, 31. Vai lá. Diz João. A hora do julgamento do mundo chegou. E a hora que o príncipe deste mundo será expulso. Amém? Agora ele vai ler aqui. Vai ler. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Vem pra cá. Percebeu alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Na verdade, pastor, o Deus desse século, a cada dia querendo nos embaraçar, né? Para nós chegar no. Vai. Alguém percebeu alguma coisa? Tá aí, tá na cara, irmão. Tá na cara. Jesus Cristo, olha pra cá. Agora eu vou dar a dica toda. Jesus Cristo disse: a hora agora é chegada desse mundo ser julgado. E o príncipe desse século, desse sistema, será o quê? Será o quê? Expulso. Ele foi expulso ou não foi? Jesus Cristo cumpriu ou não cumpriu? Ele foi expulso ou não foi? Vou ler aqui. Dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam
à luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha para cá. Não está bom, olha para cá, olha para cá. Agora está demais, né? Agora está demais. E agora? Que foi que o senhor percebeu? Ele foi expulso. Para, só uma pessoa galera. Ele foi expulso quando ele estava na segunda. Fala aí, meu filho. Ele foi expulso porque eu disse que não era na segunda. Olha para cá, presta atenção. Você viu o que as irmãs disseram? Se cumpriu-se aqui, Jesus Cristo disse, é a hora desse mundo ser julgado. A cruz é o julgamento. Sacrifício ou julgamento. E o Deus ou o príncipe desse ser, que é o Deus, que você que é a mesma coisa, vai ser o quê? Expulso, cumpriu-se. Mas agora o apóstolo Paulo parece que ele estava meio caminhando na cabeça. E ele disse que o Deus desse século, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. O camarada, ele foi expulso ou não foi expulso? Foi expulso, pastor. Se a escritura lá está dizendo que ele foi expulso, ele foi expulso. Mas que ele está operando devidamente, cegando o entendimento, ele está. Como se ele foi expulso? Pode ser os demônios, né, pastor, que está operando. Isso está falando. Quando fala o príncipe, olha para cá, presta atenção. Isso fala ele domina, fala de toda a coisa. Não está falando de um. Você está entendendo? Está falando de todos. Você está entendendo? Amém, igreja? Porque a piedade Jesus expulsar só o capitão, os capitães ficar agindo, não adiantava de nada. Você está entendendo? Presta atenção. Presta atenção. E aí, olha para cá. São pontos como esse, irmãos, presta atenção, olha bem para cá. São pontos como esse que a gente tem que ter um entendimento. Porque se a gente não tiver um entendimento, a gente vai ficar igual os incrédulos, sem saber o que está acontecendo. A gente tem que saber quem somos. Ontem a gente falamos isso aqui no estudo. A gente tem que saber quem somos e em quem temos crido. Amém? Salmo 91, porque eu conheço o seu nome. Está lá no Salmo 91, estava lendo direto. Porque eu conheço o seu nome. Aí a pessoa diz, o nome de Jesus não está falando que conhece o nome de Jesus. Está falando, irmão, do que ele fez. E eu tenho conhecimento do que ele fez. Você está entendendo? E o que ele fez é o que me livra, meu irmão. Amém ou amém? Você deu aí? Vamos para Efésios, para o negócio clarear mais. Vamos lá, vai clarear mais agora. Agora é claro. Efésios capítulo 2. Não, 2 e 2. 2 e 2. Amém? Aí vai ler o 3 também, mas lê o 2. Os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha para cá, deu para clarear alguma coisa aí? Que foi que clareou? Que foi que clareou? Clareou nada, né? Você viu que ele não é nem de Deus certo, ele voltou para o príncipe, clareou o que a gente tinha lido lá em João, voltou para o príncipe, é príncipe. Príncipe certo, Deus certo, é tudo a mesma coisa. Amém? Ou não amém? Amém. Amém ou amém, irmãos? Amém. Vamos lá, eu vou ler aqui na minha tradução aqui, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, opera, trabalha
andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha para cá, agora preste atenção. Eu não posso demorar aqui, mas se eu tenho um ponto muito importante, eu tenho que falar isso, tá certo? Preste bem atenção. Eu vou ler mais uma vez, eu vou parar no ponto crucial, tá certo? Entre os quais, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora, preste atenção, que agora atua nos filhos da desobediência. Olha para cá, levanta a cabeça, olha para cá. Quando Jesus disse, esse mundo está julgado, vai estar julgado, e o Deus, ou príncipe desse século, vai ser expulso, aconteceu isso aí, do jeito que ele disse. Amém mesmo? Aí o apóstolo Paulo disse, na verdade, o Deus desse século, o Deus não quer, tá certo? E aí ele também fala a mesma coisa, o príncipe da potestade do ar, mas ele diz o príncipe da potestade do ar, que opera em quem? Olha para cá, eles operam onde? Olha para cá, quando Jesus fez o seu sacrifício e ressuscitou, o príncipe, tá certo? Que operava na vida de todo ser humano, ele foi expulso agora naqueles que entram pelo Evangelho. Você entendeu agora? Olha para cá. Para nós ele foi expulso. E agora ele já não tem mais poder sobre a nossa vida. Você entende isso aqui? Ele não tem mais poder. Ele está operando. Aonde é que ele opera? Nos filhos da desobediência. Irmão, pelo amor de Deus, olha para cá. O que é que tem você, crente, escutando conselho de pessoas que não estão na fé? Sabe o que acontece? Muitas das vezes, irmão, é um conselho paralelo a uma verdade. Astúcia. Porque os demônios, as atividades deles estão sobre a vida daqueles que estão fora do Evangelho. Pode ser seu amigo de Torá, pode ser seu filho, pode ser quem for, que não está na fé, o Espírito, ele atua, a atividade é na vida dessas pessoas. Quando eu escuto uma pessoa que não tem nada com Deus, que não é crente, que não está na fé igual eu, os meus ouvidos, irmão, fica bem grandão assim, ó. As minhas antenas se levantam, sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmão, essas pessoas não estão sendo usadas pelo diabo, mas com astúcia, trazendo algo para a nossa vida que parece até uma coisa boa. Olha para cá, e tem coisa que parece até uma direção de Deus. Olha para cá, parece até uma direção de Deus, mas a atuação do inimigo está na vida dessas pessoas. Irmão, olha, eu tenho um irmão, tenho um parente, tenho não sei o que, tenho aderente. Essas pessoas, irmão, para mim, sinceramente, não desprezando a pessoa, mas desprezando, irmãos, as atuações do diabo. Eu não quero nem conversa. Eu não quero nem conversa. Irmão, eu não quero nem conversa. Eu fico piorando. Olha para cá, e tem uma coisa, olha para cá para você aprender. E principalmente em alguma coisa que eu estou pensando em fazer, ou estou querendo fazer, um plano, olha para cá, um plano, um projeto, alguma coisa. Aí aquela pessoa vem e fala, e aí vem falar com rapaz, não sei o quê, fala dentro de uma razão tão terrível que o cara não é dele, é a boca de Deus, é a boca do malandro.
atividades espirituais, irmãos. Jesus disse: ei, meus filhos, não seja besta não. Eu vi ele caindo do céu. A lábia dele foi tão grande que ele reuniu a terça parte do céu. Ei, a lábia dele foi tão grande que ele pegou a terça parte dos céus. Olha para cá, os anjos que ele pegou são tudo anjos, irmão. Perfeito, criado em perfeição. Olha para cá, não, tem demônio que Lúcifer ludibriou, que é mais poderoso, irmão, em destruição que ele. Que até hoje esse demônio está preso. Isso é para você ter uma ideia do que é atividade espiritual. Terrível. A Bíblia diz que tem demônios, irmão, que estão presos. Eu não larguei, não, porque se tivesse largado, irmão, oxi, tá doido, irmão. Destruição em massa, assim, ó. Estralar de Deus. A Bíblia diz que tem anjos que estão presos, irmão, lá no Rio Afrata até hoje. Milhares de demônios no poço do abismo, irmão, preso. Exatamente, você entendeu, irmão? Que coisa, olha pra cá, que coisa mais assim, terrível. Você entende essas coisas? Aí, meu irmão, a gente sabendo dessas coisas e sabemos que agora nós não temos debaixo desse mundo, desse século, entendeu? Aí a gente ensina as pessoas, e quando as pessoas saem, irmão, do reino de Deus e vai habitar debaixo do reino das terras. A gente ensinando, a gente dizendo, a gente mostrando. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não sai desse lugar. Não sai da posição, não sai da direção, não sai do transporte de Deus para onde ele transportou. Não saia não, porque se sair vai ficar enganado, vai ficar envergonhado, vai ficar confundido. Tá certo? Ele expulsou. Aí, ó, ele dá a dica aqui, ele disse: olha, quando nós andávamos na carne e segundo os nossos quê? A gente vai ver que não é só dos pensamentos, não, mas ele atua na carne. Ele atua na carne e atua nos pensamentos. Você está entendendo? Aí, meu irmão, Deus dá a criação, mas você tem na sua cabeça. E dá errado. Tem que prestar atenção, meu irmão. Amém? Olha como é a oração das pessoas. A oração das pessoas é dizer a Deus. Isso não é oração, né? Tem gente até que diz assim, né? Olha, eu já disse a Deus. Você disse a Deus? Você disse a Deus? Você é servo? Ou é servo? Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Pelo amor de Deus. Ele vai com a intenção de perguntar, mas ele não pergunta, ele diz a Deus o que ele quer fazer. Aí depois ainda diz: eu já orei a Deus. Você orou a Deus ou você disse o que você ia fazer? Porque quando a pessoa se ora a Deus e quer uma resposta de Deus, ele vai ter que sentar. Olha para cá, ele vai ter que sentar no banco ou na cadeira da espera para ouvir Deus dizer o que ele quer. E se ele está em negócio executar. Mas a pessoa senta, ora a Deus e vai. Mas eu já orei a Deus. E Deus falou o quê? Deus respondeu? Ou o ímpio responder, vocês vão dar a confirmação de Deus. Olha o não sei o quê, olha não sei o quê. Você, o salmista disse: esperei o comando de Deus com paciência. Aí ele, bondosamente, se inclinou para mim. Por que ele se inclinou? Porque ele está em cima. Não é que ele se inclinou para a pessoa assim, não. Ele se inclinou de lá para aqui. Entendeu? Não é? Ele não é cego. Ele se inclinou aqui para a terra e ouviu meu
Você está entendendo? Mas não, meu irmão, o cara passa os pés pelas mãos e depois, entendeu? Fica Deus. Mas o Deus que você está falando é o Deus Deus. Deus e o Deus. E vai, toma os remos e vai, tá certo? E todas as vezes, você pode prestar atenção, olha para a Assembleia, presta atenção. Deus, quando fala de antemão para a pessoa, Deus falou algo de antemão para você. O que é que vai acontecer? No meio da caminhada, vai vir outras coisas. E se você não tiver atento, você vai sair. Olha para cá. Jesus disse, olha para cá. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu. Amém? A Bíblia diz que antes de Jesus ir para o deserto, a Bíblia diz que ele foi batizado e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. Muito bem, Jesus Cristo vai para o deserto, aquele negócio, e a tentação começava a dizer o quê? Se tu és o Filho de Deus. Você entendeu? Deus já fala de antemão, lhe dá a direção, mas você parece que faz do libertador. Aí quando é Deus mais na frente, você quer alguma coisa, aí logo o que acontece? Logo as vozes começam a falar com você, e você fica barato em nada, e não sabe o que faz. E faz que tudo é confirmação ou não é confirmação, vai nessa que vai se der mal. Tá certo? Vamos. Acho que vamos para casa, meu filho. Amém, igreja? Lucas capítulo 22. Vamos ler bem rápido agora. Lucas capítulo 22. Atividades espirituais. Lucas capítulo 22, 31 e 32. Agora tem que ser rápido. Amém? Simão, Satanás pediu vocês para venerá-los, como o filho quando se separa a palha. Porém, eu, em oração, supliquei por vocês para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Amém, igreja? Amém? Você tem uma mensagem, mano, essa mensagem é grande demais. Vamos orar pelo pedaço, olha para cá agora. Não olha para a Bíblia, olha para cá. Amém? Pedro, dando uma de bambambam, Jesus Cristo estava com a ceia crucificado, Pedro querendo dar uma de bambambam. Aí ele disse: não, Senhor, vai querendo dar uma de bambambam. Mas Pedro, Satanás, aquele que eu disse a você, que eu vi caindo do céu, eu sei de quem eu estou falando, Pedro. Eu estava lá, Pedro. Estava lá quando eu, meu pai e o Espírito deu a ele, Pedro. Ele pediu, meu amigo, para se andar contigo. Olha para cá. Ele pediu para te peneirar, como peneira o trigo. Peneirar o trigo para quê? Separar a palha do trigo. Olha o que Satanás ia fazer com Pedro. Peneirar o trigo é separar a palha do trigo. Meu amigo, o que é que Satanás ia apontar com Pedro? Aí ele disse: mas eu tive misericórdia de tu e intercedi para que a tua fé não se desvaneça, não se desfaleça. Agora tu, Pedro, quando se converter, fortalece os teus irmãos, faça experiência para eles. Porque até então eles: que conversa é essa? Eu sou o bambambam da história. E em outro livro você vai ver que ele vai dizer assim: Jesus dizendo isso a eles: estou pronto. Ele disse: pronto? Hoje mesmo vai te negar por 3 vezes? Ele disse: todo mundo pode te negar, pode me deixar. Eu não. Oxi. Aí todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas Satanás, irmão, olha para cá. Ele pediu para botar Pedro em prova da vida. E Jesus sabia que ele não ia resistir. Aí pegou e intercedeu ao pai e disse: pai, não, agora não, pai, ele não está preparado, não faça isso não, pai. Tal. Atividades espirituais. Amém ou amém? Amém.
Você sabe que ele foi lá e pediu para provar quem? Jó. Foi ou não foi? Pediu para provar Jó. Tá certo? Jó passou aquela prova todinha. E olha para cá, presta atenção. Irmãos, diga assim comigo: que Deus é esse? Que permite, irmão, a pessoa morrer. Eu não vou nem falar dos empregados que morreram, mas eu vou falar que morreram também. Morreu muito empregado de Jó, quando o Israel deram outro plano, daquele negócio, morreu muito. Mas eu não vou falar nisso, eu vou falar dos 10 filhos de Jó. Diga assim: que Deus é esse? Que permite, irmão, vamos matar os seus 10 filhos. Está certo que foi um acidente, mas a gente sabe que foi um acidente provocado. Deus permitiu que Jó perdesse os seus 10 filhos. Está certo, irmão? Mas também, quer ouvir uma coisa? Bem, meu irmão, Deus permitiu 10 filhos. A Bíblia diz que Deus deu os 10 filhos de Deus. Foram 7 homens e 3 mulheres. Mas na verdade, irmão, isso aí, essa contabilidade, olha para cá. Essa contabilidade aí, essa contabilidade não foi isso, na verdade. Na verdade mesmo, Deus deu aquele homem de fé, milhões de filhos. Nós somos testemunhas. Está certo, irmão? Olhar para o sacrifício daquele homem e dizer: que homem de fé, meu irmão, que não negou a Deus, mesmo os seus 10 filhos sendo levados. Eu não estou falando de arrependimento, eu estou falando nada disso não. Você está entendendo? O que Deus permitiu na vida de Jó foi uma coisa muito grande para alcançar a nós. Aí muitas das vezes as pessoas ficam: rapaz, Deus quer botar Deus na parede porque está passando alguma coisa. Mas na verdade, irmão, na verdade, se você entrar pelo plano de Deus, e se você, de verdade, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tiver a convicção que você foi chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas na sua vida vão acarretar o bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo que aconteceu, meu irmão, com Jó, foi uma coisa que trouxe um benefício muito grande para milhões. Você está entendendo? Trouxe um benefício para milhões dos que estão aqui e possivelmente aqueles que vão nascer vão ainda ser beneficiados com aquilo que Deus permitiu na vida de Jó. Você não está dando glória porque você é muito glória. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Bem rápido. Bem rápido. Amém? Você não é, fica só controlando os irmãos, as crianças. Vê se quando você atende para a função das crianças. 9, 1 e 2. Nossa, nisso o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caiu do céu da terra, e foi-lhe entregue a chave do abismo insondável. Quando ele abriu o abismo, saiu fumaça, como se fosse uma imensa fornalha, e o sol e o céu ficaram escurecidos pela fumaça que saía do abismo. Olha pra cá. Você ouviu aqui? Parece que é uma frase mais ou menos da que Jesus disse: eu vi quem? Satanás caindo do céu como um raio. Olha pra cá. A Bíblia diz que quando tocou, que trombeta foi? O quinto anjo tocou a quinta trombeta. O que foi que aconteceu? Caiu do céu. Irmãos, eu olhei várias Bíblias de estudo, e todas as Bíblias de estudo que eles falavam, nenhuma disse que fazia referência a Satanás. Eu disse que era referência a um anjo. Mas eu olhei, e na verdade mesmo, irmãos, isso não pode ser um anjo de Deus, não. Vi. Olha pra cá. Presta atenção. E porque ele disse que caiu do céu uma
não de um corpo celeste. Você está entendendo? Está se tratando aqui de um ser. E esse ser aqui é um anjo. Foi dado, você já viu uma estrela, olha pra cá, você já viu uma estrela, pegar uma chave para abrir alguma coisa? Hein? Já viu? Não, meu. Quer dizer que esse aqui é um anjo. Só que o esquisito aqui é que ele não veio do céu. Ele caiu do céu. E ele foi lá e abriu o quê? O poço do abismo. Pegou a chave e abriu o poço do abismo. E quando ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça tão terrível, que escureceu o sol. Acabou-se. E saiu de lá, olha pra cá, milhares de gafanhotos, que é o quê? Milhares de demônios, que tem, irmão, o poder como de escorpiões. Serve para continuar a leitura. Você está entendendo? Que vai picar as pessoas e as pessoas vão ser atormentadas com aquela dor, como dor de escorpiões, por quantos meses? Parece que é 6 meses, né? Mais ou menos isso aí. Olha pra cá. Você está entendendo? Isso vai acontecer na tribulação. Tá certo? O anjo vem. Agora aconteceu uma coisa esquisita aqui. Caiu do céu. Se caiu do céu, estava no céu. Foi ou não foi? Logo, irmãos, caiu. Você já viu o anjo de Deus caiu no céu? Perdeu as asas? Né? Perdeu o poder? Não. Foi expulso. Logo a gente vai imaginar o que? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. A gente vai imaginar o quê? Parece aqui que Deus chamou esse anjo, chamou Satanás e disse: vem cá, eu quero ter uma conversa com você. Aí o bicho subiu, chegou lá, ele disse: ó, tá vendo essa chave? Tá vendo essa chave aqui? Eu vou lhe dar essa chave. Presta atenção, olha pra cá. Eu vou lhe dar essa chave. Você vai descer lá no poço do abismo, e você vai abrir, tá certo? E vai sair de lá essa fumaça, você já sabe, e vai sair de lá esses demônios. Olha pra cá. Esses demônios como gafanhoto, olha pra cá. Esses demônios como quem, irmãos? Como gafanhoto. Olha pra cá, presta atenção. Porque aqui no poço do abismo, vocês não estão me ouvindo, não? Aqui no poço do abismo, não só tem esse demônio, não, né? Quando você vai ver mais, você vai ver que tem, irmão, aqui no poço do abismo tem outras qualidades de demônio. E esses aqui são demoninhos. Esses aqui são demônios que o poder dele é como se fosse só como o dobro desse escorpião, que está aqui no abismo. Mas não é só assim, não. Aí eu creio que Deus mais ou menos isso aí, tá certo? É para soltar somente esses demônios, viu? Só dos outros não, porque não é hora ainda não. Tá certo, Senhor. Aí eu posso imaginar o anjo chegar assim a ele e diz: o que está fazendo aqui? Deus me dá tua ordem? Não. Tá. Vem pra cá, né? No sentido, vem pra cá, abre o poço, sobe a fumaça, sai os demônios e vai atormentar as pessoas, vai ferrar as pessoas. Você está entendendo? Muito bem. Mas você vê aqui atividades espirituais. E muitas das vezes as atividades espirituais estão no comando de Deus. Você está entendendo? Isso aconteceu com Jó. Quando o camarada foi falar, o cara disse: cala o fogo de Satanás, não. Ele disse: cala o fogo de. Como Jó? Como foi? Caiu o fogo de. Você não é a Bíblia, não? Vou dizer: caiu o fogo de Deus e consumiu os animais lá. Ele disse: caiu o fogo de Deus. Não foi de Satanás. Porque até as atividades demoníacas estão a mercê de Deus. E acabou-se. Quando Deus quer usar, eu já disse que não é como se fosse, não. Tem demônios que são título de Deus. Mas certo? Deus não vai dar os seus anjos para fazer ciência. Aí eles são os títulos dele, são os demônios, os Satanás. Então, amém? Ou não amém? Vamos lá? Vamos ler aqui. Isaías, vamos para Isaías.
vai ler Isaías, vai ler Ezequiel e vai para Gênesis. Isaías e Ezequiel. Você já pega Ezequiel também. Ezequiel 28. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 e diante. Vai. Ezequiel 28. 28, 13. Vai lá. É 14, 12, né? 14, 12 de Isaías. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. Amém? Isso, meu irmão, olha para cá. Essa passagem, eu já disse aqui, não. Essa passagem aí está se referindo a Nabucodonosor, mas só que isso aí é profético. Isso está falando de Lúcifer. Amém? Versículo 15, 14. Subirei até o céu e serei igual ao Altíssimo. Isso era quem dizendo? Mas quem estava aqui está referindo a quem? Não, calma, era quem? Satanás já disse que era. Não era Nabucodonosor, mas só que Nabucodonosor não tinha asa, não tinha foguete. Como é que ele subir para o céu? Quer dizer, essa referência aqui, meu irmão, é uma referência que é de Satanás, que ele disse: eu vou subir. Onde é que ele estava? Aqui embaixo. Amém, igreja? Só quem está? Não tem como subir. 15. Mas você vai ser jogado violentamente nas profundezas do Sheol, no mais profundo abismo. No mais profundo abismo. Olha para cá, e presta atenção nisso aqui. Está vendo isso aqui? Esse no Sheol, o mais profundo abismo, é o que eu estou dizendo a você, que teve demônio, meu irmão, que caiu aqui na terra, e teve demônio que passou direto para lá. Vai ser solto, vai ter filhos que passou para lá. Amém, igreja? Um dos mortos, tá certo? Vocês na escuridão, Deus tirou ele e na escuridão. Por isso que tem uns que ficou aqui na terra e os outros passou direto. Mais profundo do abismo. Amém? Amém? Amém. Esse, olha para cá. Esse demônio que são solto aqui com o gafanhoto, ele não está no profundo do abismo, não. Ele está em cima. É por isso que é solto logo. E os outros? Os piores, estão lá embaixo. Trancado. Terrível. Olha, leia. Agora Ezequiel, bem rápido. Ezequiel 28, 13. Estava no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestias: o sábio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o cabuluco, e em ouro trabalhado é dos teus tambores e as tuas flautas. Foram preparados no dia em que tu foste criado. 14. Tu eras o querubim ungido protetor, te estabeleci sobre o santo monte de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. 18. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, por isso suscitei um fogo no meio de ti para te consumir e de te reduzir as cinzas sobre a tua terra, à vista de todos os que contemplaram. Olha para cá, irmãos, olha para cá. Ele estava onde ele estava com isso? Ele estava onde? Do Éden. Ele estava onde? Do Éden, aqui no jardim, né? Ué, jardim do Éden ou o jardim só? Hã? Só no Éden. Olha para cá, olha para cá. Ele estava onde? No Éden. A morada, o lugar que ele vinha aqui na terra, e era no jardim do Éden, que Satanás habitava aqui. Terrível demais, não é? Muito bem, muito bem. Aí agora, meu irmão, agora vamos para Gênesis, vem Gênesis, vamos para Gênesis, Gênesis capítulo 8, versículo 2 e 8, 2 e 8 de Gênesis, vai. 2 e 8 de Gênesis. 2 e 8. É. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e foi ver o homem que havia formado. Olha para cá, olha para cá. Quando eu olho para cá, só da Bíblia, só tudo olha para cá.
vai pegar as coisas de novo, mas é luz, vai babar aquele negócio todo. Aí pega, meu irmão, faz novo Éden e coloca o nome do Éden. Logo no Éden, diga assim, logo no Éden, Jesus. Aí, meu irmão, olha pra cá, aí, meu irmão, o camarada ficou terrível. O que eu queria, olha pra cá, o que eu queria, não tive, quero ver a semelhança de Deus, eu queria ser semelhante. Aí Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Aí pega agora, tira a casa dele. E foi destruído, né? E agora chega lá, meu irmão. É como se fosse assim: demoliu, aí agora construiu de novo e botou o homem lá. Olha pra cá, que coisa terrível. Botou o homem lá no Éden. Como foi que ficou a atividade espiritual com o homem? Ele ficou bem bonzinho com o homem. Olha pra cá, hein? Irmão, porque se você pegar um camarada rico, invejoso, vai tirar a coisa dele e dar a outra pessoa no lugar dele, como é que o camarada fica? Ele fica comendo, então pega a vida, não é? Ele tem uma raiva da criação de Deus, meu, o ser humano, terrível, muito terrível. Aí, meu irmão, olha pra cá. Aí o que é que ele faz? Muitas das vezes, meu, sério, meu, as pessoas, meu, que não tem aproximação com Deus, meu, eles usam todas essas pessoas contra a gente, meu irmão. E é como eu estou dizendo a você, é do mesmo jeito que eu estou dizendo a você. E aí é pior, com palavras, irmão, que parece que é até amigo da gente. Parece que aquilo é até um conselho bom. Meu irmão, parece uma coisa deslumbrante, que o camarada vai e acredita. Bota o papo, tira água, aquele negócio todinho, e ele tirando sua opção, tirando seu tempo, tirando sua oportunidade, querendo roubar sua fé. Tudo através de uma pessoa. E aquela pessoa que é capaz, olha pra cá, e aquela pessoa que é capaz de Satanás, nem sabe direito disso, tá certo? Nem sabe direito disso, e lá, e aquele negócio todinho, é como encenação. Como encenação. E aí, meu, chega e quer roubar tudo da gente. Entendeu? Aí, meu, de vez em quando, meu, tem que dar uma apertadazinha nos botões, né? Falei com você, olha pra cá. Senão ninguém escuta lá até. Olha pra cá. Irmão, a partir de janeiro vai se resolver de uma vez. Amém? Por que eu botei isso para levar um jeito ali fora? Claro, porque eu já tenho que dar qualquer coisa. Bota ali fora, fecha a porta. Ali fora um pouquinho. Bota ali fora um pouquinho, fecha a porta. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Você está entendendo? Aí diante de toda essa situação, diante de toda essa situação, você saber dessas coisas, não vacile não, meu irmão. Não vacile não. Aí hoje, irmão, como ele vê que na verdade ele tem que ganhar muito mais tempo, aí bota todo tipo de entretenimento nas redes sociais. Que é para segurar o camarada. Segurar o camarada. Você está entendendo? E a coisas e mais coisas. Amém, amém. Amém, amém. Aí pega, faz isso. Aí eu queria que você lesse Gênesis 3:1 bem rápido. 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Lucas, senta, Lucas. Olha pra cá. Ouça essa cena. Preste bem atenção para o que está acontecendo agora. Um fator muito esquisito. Muito esquisito. Porque a pessoa lê, mas não acha esquisito. Porque já leu tanto, já ouviu falar tanto, mas não acha esquisito. Mas quando você, irmãos, olha com os olhos mais, com os binóculos mais espirituais, você vai ver que está acontecendo uma coisa esquisita. O
O que é a coisa que está esquisita que está acontecendo? Ele vai ler de novo. E eu queria que você notasse uma coisa esquisita acontecendo. Vai ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha para cá, irmãos, olha para cá, bem atenção. O que é que você presta atenção na pergunta? O que é que você acha que está acontecendo de esquisito aí? O que é esquisito aí para você? A serpente está falando a verdade. É o quê? É a serpente falou a verdade aí. Mas não é isso ainda não. Vai. O que é de esquisito que está acontecendo aqui? Pra gente. O que está acontecendo de esquisito aqui? Olha. Ele vai ler de novo, é o jeito. Vai. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Agora olha para cá, olha para cá. O que é de esquisito que está acontecendo aqui? Sabe, tem todas as árvores. Deus só deu uma Deus fez a nossa sagaz. Não, calma, uma coisa. O quê? Diálogo entre uma mulher e uma serpente. O diálogo entre uma mulher e a serpente. Vai. Aqui que eu notei, pastor, é que ela falou, aqui a serpente falou, que perguntando assim, é verdade que Deus disse que de todas as árvores você não podia comer, mas Deus disse que tu disse. Não. O que é de esquisito que está acontecendo? É que Deus a serpente falar. É que fim chegou. Ela disse aqui, ainda não foi completo. Irmão, o esquisito aqui é uma cobra falar. Mas eu disse. Você está entendendo? Ela podia falar para pagar a fazer diálogo. Não, mas ele não podia falar não, porque você já viu você tem que falar, uma mulher. Mas eu não quero falar, depois você fala. Não, não papagaio fala. Não, mas serpente, Papagaio é papagaio. papagaio, ele só foi repetindo. E aqui eu não estava falando de repetindo, não. Papagaio é uma repetição que você disse. Se você não precisa nada para o papagaio, ele ensinar a falar, ele não fala nada. Mas se você falar, se você ouvir, ele vai falar. Ele é um reprodutor daquilo que ele escuta. Agora, quem já viu uma serpente falar? É esquisito ou não é? Preste atenção, porque a gente estamos aprendendo nessa noite sobre atividade espiritual. Atividades espirituais. E agora, meu irmão, o que é que a gente, olha para cá, o que é que a gente vai ver? É uma serpente falando com uma mulher, e a mulher falando com uma serpente. Você está entendendo? Olha para cá, não fale nada, não pense em nada, somente escuta. Uma mulher falando com uma serpente. Agora olha para cá, se você tivesse onda aqui no escuro, a gente foi muito forte, não, você não sabe disso. Foi terrível demais. Os irmãos que aprendeu demais, é muito terrível. E a respeito de cura mesmo, é muito terrível isso aí. É muito terrível. Os irmãos viram, porque muitas vezes acontece ataques de enfermidade das pessoas e você estava aqui, você não sabe nem o que é. Eu não vou nem falar. Olha para cá. Esquisito demais. Uma mulher falando com uma serpente. E ela falou. E a gente não vai ver, meu irmão. Isso acontecer mais não. Você está entendendo? Não vai ver. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Quando Adão e Eva comeram, o que foi que aconteceu? Eles viram, olha, presta atenção, eles viram que estava nu. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E eu expliquei, eles estavam assim, era? Olha para cá, ei. Eles estavam assim, era? Estava assim? Mas a Bíblia diz que os olhos deles foram o quê? Abertos. Aí o Senhor começa a dizer: Adão, onde tu estás? Aí ele disse: eu percebi, olha só. Primeiro eles viram, depois perceberam e depois ouviram. Aleluia. Porque o homem passou a ser o quê? Refém dos sentidos, dos 5 sentidos: visão, audição, Paladar.
cá, o olfato, olha pra cá. O homem ficou agora. O homem não era para ser refém disso, não. Tá certo? Logo, quando Deus criou o homem, ele via sem ser por esses olhos, ouvia sem ser por esses ouvidos, falava sem ser por essa boca e sentia sem precisar palpar. Mas ele sentia que tu vinha. Olha pra cá. Logo, esse diálogo aqui, esse diálogo que aconteceu entre a serpente e Eva, olha pra cá. Eva, meu irmão, não achou esquisito, sabe por quê? Porque ela não viu a serpente abrindo a boca e falando. E Eva não ficou falando com ela, não. Por isso que ela não achou nada esquisito. Por quê? Porque todos os dois aqui estavam, meu irmão, no nível espiritual, que é o nível espiritual do céu e o nível espiritual que Deus criou o homem. Porque no céu não vai ser isso, não. Tá certo, né? No céu, a Bíblia diz que a gente vai ganhar uma pedrinha branca e está lá. E a Bíblia diz o que vai estar escrito na nossa testa? O novo nome. Não é escrito aqui, não, né? É quando a gente olhar, o seu nome é Felipe, né? Mas não vai dar novo nome? Eu vou olhar para você, eu sei que o seu nome vai ser Roberto. Você entende isso aqui que eu estou falando? Eu vou recalcular, porque senão os irmãos não vão pegar, não. O senhor pegou? Pegou? O seu nome é Wesley, né? Mas lá no céu vai estar escrito na sua testa. Entendeu? Mas não, só que na verdade não vai estar escrito na testa, não. Eu vou olhar para ele e sei que o nome dele vai ser Tony. A gente no céu vai se comunicar sem precisar disso aqui, ó. A gente vamos voltar como Deus criou o homem. Porque na verdade mesmo, Deus não criou o homem refém de nada. Pelo contrário, ele criou o homem e ele disse: domine, peixe, ave, animais, sobre toda a terra. Deus não criou o homem para ser refém. O homem ficou refém por causa do pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para cá. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Os irmãos entendem o que eu estou falando aqui agora? Portanto, ela falava com ele é normal. Tá certo? Você vai ver, meu irmão, a serpente falar aonde mais? Você vai ver os animais está falando? Porque parece que a gente assiste aquele desenho, aí tudo na arca, né? O camelo falando com o leão, aquele negócio, assim não é? Entendeu? Porque na verdade mesmo, irmão, olha pra cá, Deus criou o homem, meu irmão, para patamar de nada. Aleluia! Porque a Bíblia diz que nós somos feitos em mais de semelhança de Deus. E a gente pensa que isso não é real. Olha pra cá, a gente pensa que isso não é real. Aí fica assim, mas na verdade, olha pra cá, ô glórias, Deus é forte, viu? Aleluia. Amém, igreja? Porque quando você, irmão, começa olha pra cá, quando você começa a subir o nível, você vai começando, meu irmão, a saber como é as coisas do céu. Sabe por quê? A Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tinha preparado. Mas, no entanto, ele, olha pra cá, porque até aí a gente fica assim, né? Aí pronto, ele não revelou nada a ninguém, não desceu nada. Não, meu irmão, mas você vai lá o texto mais embaixo, e o texto mais embaixo está dizendo, sabe o quê? Mas ele nos revelou pelo seu Espírito. O negócio que você está dando é quando você vai subir no nível, o Espírito de Deus vai mostrando a você como é as coisas do céu, como é as coisas do início e como são as atividades espirituais. Aí muitas das vezes, olha pra cá, aí muitas das vezes, ele que é espírito ainda, que ele não deixou de ser espírito, perdeu sua glória de Deus, entendeu? Aí muitas das vezes, olha pra cá, se senta no lado da pessoa e começa a falar com a pessoa, aleluia, na mente da pessoa, no intelecto da pessoa, e tem uma coisa, não é só na mente, não é só no intelecto, não. Isso ele também ataca a carne, e a carne fica desejosa, mas na verdade mesmo é a ação demoníaca que está lá agindo, e a pessoa, meu irmão, aleluia, não está no nível
que eu estou falando. Isso aqui, meu irmão, é para que a gente possa dar um salto, nem que seja, meu irmão, 1 milímetro nessa noite. 1 milímetro. 1 milímetro de entendimento. 1 milímetro só. Eu não vou dizer nem 1 metro, não vou dizer nem 5 centímetros. Se a gente der 1 milímetro, 1 milímetrozinho, porque 1 milímetro é tão pequenininho, meu irmão, não dá nem para 1 milímetro. Se a gente der 1 milímetro acima, já está legal. Deus já está dizendo, os meus filhos estão aumentando, estão crescendo. Você está entendendo, irmão? Então, irmão, atividades espirituais, isso existe e é verdadeiro. E quando a gente começa a levar o nosso nível, eita, meu irmão. Aí a gente vai entendendo as atividades espirituais e vai se livrando delas gradualmente a cada dia. Tinha muitas coisas para dizer, está anotado aqui, por isso que eu disse a você, não dá para a gente usar. A gente já vamos com 1 hora e 16 minutos. Tá certo, irmão? Amém ou amém? Olhe para cá, diga assim: o que eu recebi, está recebido. Diga assim: em nome do Senhor Jesus, está tudo guardado no meu intelecto. Em nome de Jesus. Diga isso, irmão, com verdade, com sinceridade. Não diga tudo isso aí, não. Porque quando você diz, meu irmão, fica guardado e absorve. Tá certo? Amém, meu irmão? Aí você, meu irmão, a partir de hoje, meu irmão, já está com as coisas mais ligadas e sabe que o Espírito, a potestade, o principado, isso que é o principado, que é o pior, sabe que eles estão abertos aonde? Aonde? Filho da desobediência, filho do olhão ligado. Amém, mesmo? Fica com os olhos ligados. Em nome de Jesus. Se você tiver para fazer uma coisa, não vai esperar a confirmação da boca de rico, não. Vigia com essas coisas. Em nome de Jesus. Você sabe, eu ensino uma coisa a você. Fica orando no Espírito, orando, você perto do crente. Não diga nada aí, não. Você perto do crente, porque fica só aí. Tem que estar piando. Quando você pensar que não, meu irmão, Deus pode falar na boca do crente para você. Entendeu? Aí você nem olha direito, ele vai para perto do incrédulo. Aí o incrédulo solta para você, trazendo, meu irmão, um engano. Aí você não está naquele patamar, aí pronto. E Eva, conversando de igual para igual. Por quê? Porque ali é como eles estavam, de igual para igual. Entendeu, meu irmão? No reino do Espírito, falando, e ela, porque se fosse você, olha pra cá, sinceramente, se fosse você, chegasse uma serpente para você e perguntar, foi assim que Deus mandou me fazer, tu ia dizer o quê? Tu ia dizer o quê, irmão? Mas correr, não quer dizer, vai pra lá, quer me enganar, bicho? Ela não é? Ela não é, irmão? E Eva disse isso, não, meu irmão. Eva olhava para ela, entendeu? Não com esses olhos, e escutava o que ela dizia, não com esse ouvido. E no aspecto do normal, do patamar, lá em cima espiritual. Entendeu? Agora depois, olha para cá, depois que o meu fruto, aí, meu irmão, esses olhos se abriram, no ouvido ouviu, ela disse, mas rapaz, quando caiu na lábia da serpente. E como eu não percebi, ela falou comigo, cobra não fala. Ela veio ver tudo depois, cobra não fala. Aí se fosse até essa cama ficasse para deixa de cerveja, rapaz, eu não falei não. Tu falaste, o que foi que eu ouvi? Porque você estava naquele patamar, mas agora você está no outro. Agora você está correndo os seus olhos. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode, porque não, viver por quê? Por visto. Aí você vive por visto, sem tudo, e não vive por fé, está errado. Amém? Esqueça isso, esqueça a dor, esqueça tudo. Vá pela fé, que você vai ver que a sua vida vai dar um salto. Pare de olhar pelo que você vê. Por quê? Porque você agora foi levantado para outro patamar. Olha para cá, você foi levantado para outro patamar. Você não pode, meu irmão, viver por aquilo que você está vendo, nem por aquilo que você está sentindo. Mas rapaz, o meu negócio está dando tudo errado. Pare com esse negócio. Viva pela fé, olha pela fé. O negócio, olha para cá, o negócio tudo dando errado, mas os meus olhos não estão vendo isso? Rapaz, graças te dou, Pai, porque o negócio está tudo dando certo.
Senhor, o negócio está tudo dando certo. Graças a Deus. Por isso que o meu negócio é graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Daqui uns dias eu não vai mudar. Vai ser graças a Deus. O povo está dizendo.